Voltamos com o Jogo do Poder, hoje entrevistando o deputado federal pelo PV, Fernando Gabeira. Deputado, políticos do DEM e do PSDB que estiveram aqui nesse programa revelaram-se preocupados quanto a uma possível hesitação do senhor em relação à candidatura ao governo do Estado. Segundo eles, ora o senhor vê com bons olhos essa possibilidade, ora o senhor parece preferir se candidatar ao Senado, quando teremos 2 vagas em processo de renovação. Afinal, o senhor é candidato a quê, deputado? A senador ou a governador? Bem, você está repetindo a pergunta que eles me fazem. E eu vou te dar a resposta que eu dei a eles. É que eu não posso ter uma decisão clara sobre isso agora. Eu prefiro esperar um pouco o processo avançar. E até quando, deputado? Até no final de setembro. E o que vai pesar na escolha? Olha, em primeiro lugar, é muito difícil hoje você dizer que é candidato ao Senado. Por quê? Porque se você disser para algumas pessoas que é candidato ao Senado, você está maluco. Vai fazer o quê lá? Está querendo ir para esse grupo? Para ir para esse time? Esse time, não é? Por outro lado, você pode dizer, não, eu vou para o Senado para tentar resolver. Mas se você colocar a solução no horizonte das eleições de 2010, é um pouco de uma traição. Eles têm que achar uma saída agora. Quer dizer, nós não podemos achar que a saída do Senado vai ser transferida para 2010. É preciso que haja uma solução. A crise deles não suporta até 2010, no meu entender. É preciso que haja soluções lá. Então, não é conveniente ser candidato ao Senado, dizer que é candidato ao Senado. O senhor aparece muito bem numa pesquisa recente do GPP, o senhor aparece com 30 e tantos % numa eventual candidatura ao Senado, ou seja, com 2 vagas, as chances são enormes em relação à sua eleição, né? Não sabe como é pesquisa, não é? Pesquisa é pesquisa. A outra coisa é o caso do governo. O governo do Rio de Janeiro a máquina do Estado do Rio de Janeiro não é a mesma da máquina da Prefeitura. O Estado é mais difícil. Não é? Eu tive dificuldades aqui na cidade, mas nós conseguimos um excelente resultado. Mas eu não sei se você, ampliando o campo para várias cidades do interior, para várias outras culturas de políticas, essa mesma performance pode ser repetida. Além do mais, é um tempo muito difícil para você financiar campanhas. O único alento que nós tivemos agora é que se pode financiar via internet. Então, todos esses fatores estão pesando. E o PSDB está preocupadíssimo, porque, afinal de contas, o senhor garantiria um palanque competitivo no Rio para a candidatura do José Serra. Aliás, isso, a sua não candidatura, é um problema para o governador José Serra. Possivelmente, para quem for candidato do PSDB. Seria ideal que houvesse um bom candidato, um candidato que eles gostassem no Rio. Mas a gente nunca raciocina assim. Embora a campanha presidencial tenha a sua preferência, embora ela domine o quadro político no Brasil, eu não posso conduzir a população também a mais uma derrota. Entendeu? Não é interessante nesse processo. Mas independente de sua candidatura ao governo do Estado ou ao Senado, o senhor estará com Serra em 2010? Como? O senhor estará com Serra em 2010, independente de uma candidatura? Olha, eu ainda não... O Partido Verde tem uma definição de buscar um candidato próprio. Eu considero o Serra um grande candidato. Considero o Aécio também um bom candidato. Então eu vou esperar que eles se definam, porque... E qual é a sua opinião sobre Dilma? Também uma boa candidata. Agora, a Dilma não tem a experiência política que os outros 2 têm. Ela não chegou a dirigir um executivo da maneira como eles dirigiram e não chegou a participar de eleições. Também é uma experiência própria. Às vezes você não tem experiência de governo, mas você tem experiência na luta eleitoral. Então ela não tem isso, entende? E no momento vive uma dificuldade pessoal. Eu acho que é preciso esperar um pouco para ver como ela vai se comportar na campanha. Deputado, voltando à eleição à Prefeitura do Rio, o senhor faz, agora com o distanciamento que o tempo permite, algum tipo de meia-culpa, por exemplo, de qualquer ato falho realizado na campanha, por exemplo, a frase referindo-se à vereadora Lucinha como suburbana, que supostamente teria sido utilizada contra o senhor na Zona Oeste, enfim, o senhor a repetiria, enfim, qual é o tipo de avaliação? O senhor errou como naquela campanha? Perdeu, afinal, por 50 mil votos no segundo turno, uma disputa muito acirrada, muito renhida.
O que é que faltou, deputado? O senhor faltou alguma coisa ou o senhor cometeu alguns pecadilhos? Olha, pecadilhos nós todos cometemos, né? Eu não posso dizer que eu seja incapaz de cometer pecadilhos, eu os cometo regularmente. Agora, o que aconteceu ali, nessa frase, em primeiro lugar, é que os jornalistas ficavam muito perto. Nós não tínhamos estrutura. Nós ficávamos misturados com os jornalistas. Entende? E um deles, me ouvindo falar ao telefone, ouviu essa frase. E eu acho que é difícil. O ideal, quando você vai falar no telefone, ficar longe do jornalista. Não acha? É o ideal, você fica muito mais à vontade. Mas isso quer dizer o quê? Que era uma frase a ser dita em